Graça e paz, amado, da parte do nosso Deus. Aprendendo com o Espírito Santo, traz mais um vídeo a respeito do arrependimento. E por que nós vamos falar sobre o arrependimento? Porque a primeira coisa que nós, pecadores, se nós quisermos se achegar ao Senhor Jesus, não existe outra forma a não ser se arrependendo dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós precisamos se arrepender para que a gente possa se achegar a Cristo. Sem isso, não tem como. Lá em Tiago 4:8, a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadora, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então é necessário que a gente, para se achegarmos a Deus, nós vamos precisar de um arrependimento. Foi isso que João Batista veio pregar no deserto da Judeia, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Ele foi bem claro: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, meu amado, não há como entrar no reino de Deus se não se arrependermos dos nossos pecados. Não tem uma fórmula mágica. Ou nós se arrependemos, ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos recusa. Porque como que nós vamos se achegar ao Deus Todo-Poderoso com o coração cheio de pecado, com a mente voltada para este mundo, sem se arrependermos das coisas ruins que nós fizermos? Então é necessário que haja um arrependimento de dentro do coração. E esse arrependimento vai fazer com que você se achegue a Cristo. João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Porque é isso que é arrependimento. É o batismo. Quando você se batiza, você entra numa água e ali você é realmente perdoado os seus pecados. Jesus também começou a pregar o arrependimento quando ele apareceu. Antes mesmo dele já ter os seus 12 discípulos, ele apareceu pregando o arrependimento. A Bíblia diz lá em Mateus 4:17, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus começa iniciando o seu trabalho, dizendo que nós precisamos se arrepender, porque é chegado o reino de Deus, meu amado, é porque sem esse arrependimento, a gente não consegue alcançar esse reino. Não há possibilidade de entrar no reino de Deus sem se arrependermos dos nossos pecados. Não há possibilidade de forma nenhuma. Já no Velho Testamento, lá no capítulo de 2 Crônica, capítulo 7 e versículo 14, a Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos converter ao Senhor Jesus. Sem essa conversão, não há contato com o Mestre. Nós não vamos conseguir de forma nenhuma ter contato com o Mestre se a gente não se arrepender, se a gente não se converter dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz
que o povo que chama ele de Deus, ou seja, aquele povo que diz que é servo de Deus, se ele não se humilhar, e se ele não orar e buscar a face do Senhor, e se arrepender dos seus maus caminhos, ele não vai ter um contato com Deus. Mas se você se arrepender, mas se você se converter, automaticamente você é aceito por Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas nós precisamos confessar, meu amado. Nós precisamos chegar até ele e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque realmente eu tenho pecado constantemente contra o Senhor. E é lógico que ele sabe que nós pecamos. Não tem como não pecar em um mundo de pecado. A única forma de nós não pecarmos vivendo neste mundo é nascer de novo. Aleluia. E para nascer de novo, meu amado, nós temos que se arrepender. Para nascer de novo, meu amado, nós temos que se humilhar, nós temos que buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O teu sangue vai purificar nós de toda a nossa injustiça. Tudo quanto cometemos, ele vai nos perdoar. Foi para isso que ele veio. Ele veio para dar uma chance, uma oportunidade para aquele que quer se arrepender. Para aquele que quer ter uma vida consagrada na presença de Jesus. Ele quer fazer de você uma nova criatura. E não tem como ser nova criatura se não pedir perdão a ele pelos pecados. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você está me entendendo, meu amado? Aquele que encobre os seus pecados nunca vai prosperar. Eu não estou falando de uma prosperidade de bens materiais, não é nada disso. Eu estou falando de uma prosperidade espiritual. Você não tem crescimento com Deus. Você não vai conhecer Deus. Você não vai estar com Ele. Você sabe que o mundo, ele não confessa pecado, ele não se arrepende, mas o mundo prospera. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Quando a Bíblia diz aqui que o que encobre as suas transgressões não prosperará, ele está falando de uma forma espiritual. Ele não está falando em finanças. Ele não está falando em bens materiais. Porque isso é consequência de quem está trabalhando. Mas ele está falando da prosperidade espiritual. Muitas vezes nós falamos que se arrependemos, dizemos que se convertemos, mas não houve mudança alguma na nossa vida. E não é isso que acontece no nosso meio, meu amado. Quantas são as pessoas que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, mas não conseguem prosperar espiritualmente? Aí está a resposta. Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia! Você não precisa simplesmente só confessar, meu amado. Porque todos os dias nós estamos confessando os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. Não adianta você confessar o seu pecado de hoje e amanhã fazer de novo. Não adianta hoje você pecar e daqui a pouco você vai lá, pede perdão e faz a mesma coisa. Não é assim que Deus está querendo. Não é assim que Ele está dizendo na tua palavra. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus o que Ele está querendo dizer. Lá em Mateus 3,8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que é frutos dignos de arrependimento, amado? Frutos dignos de arrependimento, meu amado, é quando nós se arrependemos dos nossos pecados e nós começamos a dar fruto diferente. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que prostituía não vai prostituir mais. Aleluia! Isso são frutos dignos de arrependimentos, amados. Quantas vezes eu estava na rua, na bebedeira, mas agora me arrependi, entreguei minha vida para Jesus. Estou agora andando na tua presença, eu não bebo mais. Ele me libertou. Isso é frutos dignos de arrependimento, meu amado. Muitas vezes a gente continua na igreja e continua pecando, prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. A gente não vai prosperar espiritualmente. Não vai haver um crescimento. Deus, Ele não vai se achegar a ti dessa forma. Ele não vai se achegar a ti dessa forma. Por isso que você fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos dentro da igreja, mas você não cresce dentro dessa igreja, porque você não produz frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3, versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus, meu amado, Ele fez a nós uma promessa, assim como Ele fez promessa a Abraão, a Isaac e Jacó, Ele fez também a nós uma promessa. E qual foi a maior promessa que Ele fez para nós? Aleluia! Foi de nos levar para o céu, meu amado. Foi de morar nas mansões celestiais com Ele. A promessa de Deus diz que quando essa igreja for arrebatada, nós iremos com Ele. Nós teremos um corpo diferente do corpo de hoje. A Bíblia diz que é um corpo espiritual, onde a doença não tem mais poder. Essas são as promessas de Deus nas nossas vidas. É participarmos com Ele das bodas do Cordeiro. É julgar a terra no trono do Senhor Jesus. A Bíblia diz que as promessas são tardias, mas é porque Ele está esperando você se arrepender, meu amado. Ele está esperando que você se arrependa dos seus pecados, porque Ele também tem promessa para você. A promessa não foi só para mim, é para todos. Eu sei que nem todos vão alcançar essa promessa. Mas se você, meu amado, quer ser
um vencedor, se você quer ser um homem separado, alguém que venha fazer a vontade de Deus, se arrependa hoje dos seus pecados, confesse a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque é um privilégio, meu amado, servir a Deus. É um privilégio estar na presença do Senhor, ter a certeza da nossa salvação. Isso é maravilhoso. Lá em Tiago 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Meu amado, se você se achegar a Deus, e se você pedir perdão pelos seus pecados, a tendência é Ele te atender. Ele também vai se achegar a ti. Ele diz, é promessa, Ele vai se achegar a ti. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras. Nós precisamos, meu amado, entender essas coisas. Não adianta estarmos numa igreja com o coração cheio de rapina, com a mente do mundo. Não adianta a gente estarmos na igreja orando, mas com os pensamentos longe. Não conseguimos se firmar com o Todo-Poderoso. Não adianta. Nós precisamos ter um encontro real com o Salvador. A Bíblia diz em Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Ele quer te salvar, meu amado. Quando Ele te repreende, é porque Ele é zeloso, é porque Ele te ama. Ele diz bem claro: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se você está sendo repreendido pelo Senhor Jesus neste momento, Ele está fazendo isso porque Ele te ama, porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer te salvar, meu amado. Ele é bem claro quando Ele diz lá em Lucas 5:32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu amado, se você está pensando que você é justo e que você não precisa de Deus, você está certo. Porque Ele não veio buscar pessoas igual a você. Se você se acha santarrão demais e que não precisa de Deus, você está certo. Ele não veio buscar você. Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Portanto, nós precisamos de se arrepender. Nós precisamos de se arrepender e se achegar a Ele, para que Ele possa se achegar a nós. Aprendendo com o Espírito Santo te traz todo dia um vídeo diferente, algo para a nossa meditação, algo para a nossa edificação espiritual. Então, meu amado, eu estarei sempre aqui trazendo algo da parte de Deus, aprendendo com o Espírito Santo,
quer te ensinar a você servir ao Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Então amanhã temos outro vídeo. Fica na paz e que o Senhor o abençoe. Amém.